vocês. Eu fui apresentado lá no tempo, mas novamente vou falar, me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Nectar Marcos, a galera comumente me chama de Iraque, tá? Estou vindo de Recife, mas eu sou alagoano, sou da capital lá do Maceió. Estou emprestado em Recife por um tempo determinado pelo Senhor. Estou lá vendo minha vida, fui sair da casa dos meus pais no intuito de continuar a minha formação acadêmica. Foi a desculpa na ótica humana que Deus colocou no meu caminho para entender para ver os planos dele. E eu estou lá desde 2017. E eu fui, assim que terminou a graduação, passei no processo de residência de lá. E aí eu fui e Deus já foi dizendo, você vai e você não volta para casa. Então, desde 2017 eu estou lá vendo os planos e os propósitos que Deus tem na minha vida. E com isso, servindo, vivendo lá na vida cotidiana, além de ser profissional da área da saúde, servindo na igreja local. Atualmente, hoje eu sou membro da primeira igreja batista em cidade universitária. Estou servindo a juventude como líder de lá. Líder do PR, que é o que a gente chama de pequenos rebanhos, que são GPs, células, grupos pequenos e assim vai. Facilitador também na sala dos jovens, enfim, servindo literalmente. Deus tem colocado o chamado da minha vida sobre juventude. E não é só nessa igreja, desde muito tempo. Desde Alagoas, antes mesmo de eu sair de Recife, eu já servia a juventude local da minha igreja, servia junto com a Jucum também essa visão com a juventude, e logo em seguida comecei a servir junto com a Cru Campus, que é uma outra organização missionária que ela tem muito forte justamente com jovens universitários. E aí Camila e Welton, eu conheci justamente eles porque eles faziam parte desse mesmo movimento que eu, a Cru. E aí eles fizeram o convite e vamos embora, vamos servir o povo de Deus. Espero que esse tempo seja um tempo proveitoso na vida de vocês, tá certo? Espero que Deus possa comunicar algo na vida de vocês. E é um desafio para mim chegar aqui e poder compartilhar sobre evangelismo. E aí eu pensei, nesse momento, você não chegar aqui, a gente está meio que numa sala de aula, né? Estamos na sala de aula, mas a proposta não é eu chegar aqui e ficar falando, vocês só serem ouvintes, mas que a gente possa interagir um pouco mais. E aí eu queria saber um pouco, eu me apresentei, e aí de uma forma muito rápida eu queria saber, se vocês todos são dessa igreja, se tem alguém de uma igreja de fora. Eu gostaria só que vocês pudessem falar o nome de vocês, a igreja, ou se porventura também não veio de nenhuma igreja, pudessem apresentar. Eu sou Isabela, para quem não me conhece, tenho 20 anos e eu sou da PIB. Atualmente eu não estudo, mas eu pretendo estudar futuramente, então eu acredito que esse momento vai ser muito importante para mim. Meu nome é Tiago, eu tenho 19 anos, também sou daqui da Caruaru. Tu estuda, ensino médio, faculdade? Eu finalizei o ensino médio há 2 anos, pretendia começar a faculdade assim que eu acabei, mas a faculdade que eu entrei não tinha fechado o curso que eu queria, Então eu decidi esperar, e aí com isso eu desenvolvi algumas coisas, enfim, habilidades e tal. Comecei a trabalhar e adiei um pouco essa questão da faculdade, Pretendo entrar esse ano, por isso em breve só fosse Massa. Meu nome é Felipe e eu não faço aqui na igreja. Ok. Bom dia a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Henrique, eu sou da Assembleia de Deus de Pernambuco. Vim aqui a convite de um colega meu de turma lá da faculdade e eu faço sistema de informação. Meu nome é Lorena, Se você estuda, se você é dessa igreja, de uma outra igreja, de igreja nenhuma. eu sou dessa igreja também, mesmo. Eu estudo aqui no Colégio Batista, no segundo ano do ensino médio. Massa. Meu nome é Giovana, eu sou do lado da Benção, do Kennedy, e eu estudo aqui no Batista, ensino médio também. Meu nome é Isaac, eu sou da igreja Verbo da Vida, do Mário Cansal, e sou daqui da faço o segundo ano do ensino médio. Meu nome é Débora, eu estou com 22 anos. Faço pedagogia, eu sou da Água do Trono. Boa tarde, eu sou Malaquias Sobras, eu estudo na UFPE,
Evangelho de Produção da Igreja Águas do Trono. De onde? Águas do Trono. É o nome da igreja, de da vocês. Interessante. Meu nome é Alice, eu estudo aqui no segundo ano do ensino médio, sou da Casa do Pai. Sou a Alana, sou da Assembleia de Deus e estudo aqui no ensino médio também. Meu nome é Antônio, eu participo do IME. Você está no colegial? Estou primeiro ano do ensino médio. Meu nome é Davi, eu sou da Igreja Batista da Lagoinha e eu estudo aqui segundo ano do ensino médio. Meu nome é Rebeca, eu sou da 5ª Igreja Batista Betel. Eu estudo aqui no segundo ano do médio. Meu nome é Jessie, eu faço o primeiro ano aqui e eu sou do Ministério Palavra. Meu nome é Alice, eu sou também do primeiro ano do ensino médio e eu congrego no Vale da Bênção Central. Meu nome é Samara, eu sou da Igreja de Casa da Bênção e eu estudo aqui no colégio. Meu nome é Thalita, eu estudo aqui no Batista no primeiro ano do ensino médio e eu sou da Assembleia de Deus. Meu nome é Laína, frequento a Igreja Católica e a Batista de Pão eu tenho 20 anos. Meu nome é Vitória, eu frequento aqui a PIB e eu faço Direito na Uninação. Meu nome é Thaís, eu sou da Assembleia de Deus de Pernambuco e eu estudo aqui no segundo ano do ensino médio. Meu nome é Melissa, eu sou daqui da PIB e estudo na Portuguesa. Meu nome é Larissa, tenho 20 anos. Sou da PIB também e eu faço design na UFRJ. Massa. Prazer, gente, conhecer vocês. Bem diversificado aqui, né? Tanto em questões de curso, de vida de escolaridade, igreja, né? Legal, graças a Deus por isso, né? Gente, né? Acho que vocês, ao chegar lá, vocês devem ter visto, né? Esse é o momento de uma oficina sobre evangelismo, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, eu não conheço essa galera. Como é que vai ser esse momento de compartilhar sobre o que é evangelismo e tentar fazer isso de uma forma mais dinâmica possível? Né? E aí eu fui pensando, mas como é que seria esse momento, né? Mas sempre tem uma coisa que sempre me chama muita atenção quando eu vou compartilhar alguma coisa, assim, né? Que é justamente pensar um pouco sobre a origem das palavras, né? Eu não sou da área de letras e talvez nem muito, né, da área de direito. Tentei 3 vezes faculdade de direito, mas não era a vontade do Senhor. Eu estava teimando, para falar a verdade, porque desde o início Deus dizia que era para a área da saúde. E eu ainda nessa época não era crente, eu não criei em Cristo, então fui seguir pelos meus próprios caminhos. E aí o que foi isso que o Senhor fez? Fechou as portas. Aí depois eu entendi, com duras palavras, cheguei no curso da área da saúde, sou formado em terapia ocupacional pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde do Estado de Alagoas. Né? E aí eu tenho, hoje, atualmente, a minha carreira profissional tem se delineado com o público infanto-juvenil. Já trabalhei no contexto de saúde da família, mas atualmente, hoje, a minha projeção enquanto profissional, quanto eu tenho atuado, são com crianças e adolescentes com algum tipo de atraso. Né? E esse tem sido o meu mundo e esse tem sido as minhas especializações. Não vou ficar falando aqui títulos, enfim. E é isso, e vamos falar sobre esse ponto aqui, né? E aí falar sobre evangelismo, evangelizar e evangelizando. Como eu falei, eu gosto muito de pensar sobre o sentido das palavras, né? Eu acho que tem coisas que a gente acaba fazendo ou deixa de fazer por falta de conhecimento. E aí sempre é muito bom quando a gente conhece o princípio e a teoria, a base de todas as coisas, né? E aí eu pensei, poxa, vou falar com uma galera lá o quê? Não vou ficar sendo uma coisa academicista porque a proposta é ser uma oficina. Mas eu queria abordar com vocês para falar sobre esse sentido aqui. E aí vocês olhando para essas 3 palavras, assim, né? Eu sei que eu estou falando boa parte para um público que já é cristão, que já conhece esse teor dessa palavra, mas eu queria que alguém pudesse me explicar o que é evangelismo. Eu acredito. É o ato de levar boas novas. Falar das boas novas. Eu acredito que evangelismo pode se resumir em uma palavra, que é Jesus Cristo. Então, apresentar Jesus e a obra dele. Apresentar Jesus e a obra dele. Ok. Alguém tem mais alguma coisa a falar ou que difere disso? É ser luz nas trevas. Ser luz nas trevas. Bem uma coisa bem crente, né? Bem carismática, né? Quase pentecostal. Ser luz nas trevas. E aí? Alguém tem mais algum apontamento? Nossa principal missão.
Nossa principal missão. Cara, gostei. Massa. Nossa principal missão. Gostei. E aí? Alguém mais? Gente, não é aula não, viu? É oficina, viu? Oficina, para quem não sabe, é um processo de construção coletiva, tá? Então, assim, todo mundo interage, todo mundo fala. Eu sei que talvez não tem intimidade, quem é esse rapaz, será que tá falando aqui? Mas vamos falar, eu tô aberto para ouvir. Não existe certo e errado, né? Aquilo que não for coerente com aquilo que é a vontade do Senhor, o Senhor nos trouxe aqui justamente para isso, para que os nossos pensamentos fossem alinhados à vontade dele, tá certo? Mas eu gostei do que vocês trouxeram, as boas novas, a apresentação de Jesus Cristo e a nossa principal missão. Pensando sobre evangelismo, talvez seriam essas coisas que a gente definiria assim. Pode passar aí? Quando eu pensei, né, e aí eu fui colocando lá, né, evangelismo, evangelizar, evangelizando. E aí se eu fosse parar para pensar o que seria, né, o evangelismo, eu gosto muito, como eu falei, de pesquisar o sentido das palavras. E eu fui para onde? Dicionário. Dicionário. O que é evangelismo? E aí quando eu fui lá no dicionário informal, ele explica que evangelismo é falar sobre o caráter do ensino cristão. E que a palavra evangelismo, ela é um substantivo masculino. E vocês vão entender porque ele está falando sobre a classe gramatical da palavra. Poxa, a gente está na sala de aula, não vim para estudar, mas isso vai fazer sentido, né? Então, evangelismo quer dizer o caráter do ensino cristão. E ele é um substantivo masculino. Mas eu não só trouxe só o sentido da palavra evangelismo. Eu também pensei na palavra evangelizar. Evangelizar, gente, é difundir a palavra constante do Evangelho. É difundir a palavra de forma constante. E aí ele é um verbo transitivo direto. Evangelizar, né, eu estou vendo que peguei uma galera que ainda está no ensino, aí, né, no segundo grau. E aí com certeza eu ouvi falar sobre a questão de verbo, ação, AR, ER, IR, enfim, gente. Evangelizar é um verbo transitivo direto. É uma ação que está sendo expressa. Vocês, ele está falando sobre que é necessário difundir a palavra do Evangelho. E aí, mas o porquê também eu peguei e trouxe o sentido da palavra evangelizando. Evangelizando, quando eu fui pesquisar no dicionário, o que seria evangelizando é pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho, evangelizando, é um verbo no gerúndio. Mas antes eu preciso perguntar. Evangelizar e evangelizando, na informação dele, na descrição das palavras, eles trouxeram que é pregar ou difundir o Evangelho. E, gente, o que é o Evangelho? Poxa, eu devia ter trazido uns docinhos para chegar essa galera assim. Vai, fala agora. A mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo. A história de Cristo. Evangelho é a história de Cristo. É a história da mensagem da cruz, é a história do amor, é a história do resgate. Evangelizar e evangelizando é justamente falar, e evangelismo é sobre falar sobre a história do Evangelho, é falar sobre a mensagem das boas novas, a mensagem de Cristo, quem é Cristo, quem bendito é Jesus Cristo de Nazaré. Uma coisa que eu aprendi nessa vida é que uma hora ou outra, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre Jesus, mas nem todo mundo conhece a Jesus. E eu digo isso por experiência própria. Antes eu não conhecia Jesus, eu já tinha ouvido falar sobre Jesus. Um pouco mais novo, eu tenho essa cara de novo, tá, gente? Mas um pouco mais novo, assim, talvez na idade de alguns aqui olhando, chegavam para mim e dizia: Ivactan, você precisa de Jesus na sua vida. E aí eu, oi? Quem é Jesus? Eu preciso de Jesus. Eu tenho casa, tenho comida, meus pais trabalham, dão tudo o que eu quero na hora que eu quero. Tá bom demais, meu irmão. Eu não preciso de Jesus. E aí vinha outra pessoa dizendo assim: você precisa de Jesus na sua vida. E eu, massa. Outra hora eu falo com ele, beleza? E assim eu fui seguindo minha vida, mas teve um momento em que eu tive um encontro com a história de Jesus, um encontro com quem era Jesus. E aí quando eu falo evangelizando, ele traz essa palavra no verbo no gerúndio. E eu fui pesquisar. Novamente, o que é gerúndio?
a principal característica é indicar uma ação contínua. Evangelizar, gente, é um ato de uma ação contínua, ou seja, uma ação que está em andamento. Acho que é por isso que a gente está aqui, para falar para vocês de que essa ação ainda está acontecendo e ela deve acontecer. Evangelismo é a gente compartilhar e falar sobre a história de Jesus. Um dia eu não conhecia Jesus, um dia eu não sabia quem era Jesus. As pessoas chegavam para mim para dizer de que eu precisava de Jesus, sendo que eu, na minha ótica, eu não precisava de Jesus, mas eu precisava. E aí um dia, quando justamente eu entrei na universidade, lá em 2011, o Senhor me mostrou que eu precisava dele, que eu precisava que ele entrasse na minha vida. Foi justamente na universidade que eu comecei o meu relacionamento com Cristo. Foi justamente na universidade que eu comecei a caminhar com o Senhor. E também na universidade foi que eu aprendi ainda mais sobre o sentido de compartilhar, pregar sobre o Evangelho. Falar sobre essa ação que está em andamento. E é isso que eu queria poder compartilhar um pouco com vocês. Como a gente deu para ouvir, boa parte de vocês fazem parte de uma instituição religiosa e vocês com certeza já ouviram falar sobre o Evangelho, pregar o Evangelho, né? Que nós temos essa missão enquanto igreja para pregar o Evangelho. E aí, novamente, se Deus me trouxe aqui para falar sobre isso, é porque o Senhor entende que tem algo que ainda precisa ser feito. Talvez não só por mim, mas por vocês também. Então, assim, que vocês possam estar com o coração aberto para poder ouvir e entender sobre evangelismo, sobre evangelizar, sobre evangelizando, porque essa ação, ela ainda continua. Pode passar? Evangelismo, gente, eu trouxe essa referência de Charles Spurgeon, que diz o seguinte: evangelismo é um mendigo contando ao outro onde encontrar o pão. É exatamente isso, né? Um dia eu não me percebia que eu era um mendigo, eu se achava o top dos tops, mas na verdade eu não era nada. E aí o Senhor me fez reconhecer de que eu era um mendigo e que precisava de um pão. E esse pão era Ele mesmo, não era o pão ao qual eu conhecia, não era o pão ao qual o mundo me apresentou. Eu tive que conhecer que existia um Deus que me amava, ao qual eu estava distante dele, mesmo conhecendo, ouvir falar sobre quem era Jesus, mas eu não conhecia Jesus e eu precisava viver o meu relacionamento pessoal com Jesus. E a partir disso... Pode falar. Boas. Obrigada, tchau. Tchau. E aí, Charles Spurgeon afirma isso, e é uma frase bem interessante, bem legal, que eu queria compartilhar com vocês, de que o evangelismo é um mendigo contando ao outro onde encontrar o pão. Quando nós conhecemos quem é Jesus, nós entendemos o quão importante ele é. Né? E aí é tão significativo conhecer Jesus, saber quem ele é, que nós éramos pecadores, e ele nos chamou ao lugar de redenção, né, que não cabe a gente ficar isso só pra gente. Existem outras pessoas carentes de conhecer Jesus. Existem outras pessoas que precisam ter um encontro pessoal com Jesus. Existem outras pessoas que precisam conhecer verdadeiramente Cristo. E aí isso cabe a mim e a você cumprir esse papel de levar essas pessoas a conhecer a Jesus. E aí, para não ficar só falando, comecei falando, falei até um pouco sobre a minha história, né, e tudo mais, mas a gente é crente e aí a gente precisa fazer um apontamento bíblico, né? E aí tem uma passagem que fala justamente sobre o sentido e sobre o ponto do evangelismo. Está lá num dos primeiros livros dos evangelhos, que é em Mateus 28:19, que diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Esse é o chamado, a convocação, para que aqueles que conhecem a Cristo levar essa mensagem para outras pessoas que não conhecem a Cristo.
Isso não é uma escolha. Quando a gente conhece a Cristo, quando a gente entende quem Cristo é e o que Ele significa, a gente entende que isso se torna a nossa identidade. Então aqui é o chamado, a convocação, é como a igreja comumente a gente fala, né? O imperativo. Fala, Roy. Assim, eu não sei a fonte exata, mas existem alguns relatos que, traduzindo literalmente com uma versão original, o texto ficaria algo como, portanto, indo, já no gerúndio também, indicando que a gente deve fazer discípulos, é um ato contínuo, né? Então a gente tem que, enquanto a gente está em nossa casa, em nossa faculdade, em todo o ambiente, a gente deve estar cumprindo essa ordem. Perfeito, é isso mesmo. Ó, fazendo sentido o que eu trouxe, né? Cara, é isso mesmo, né? O chamado de Deus, ele é constante sobre as nossas vidas. A partir do momento em que você se reconheceu enquanto pecador, que você sabe que existe um Deus Criador e que você foi feito para viver um relacionamento pessoal com Ele, e que pelas suas forças você não conseguia viver isso, mas só através da pessoa de Jesus você consegue viver isso, você entende que você precisa compartilhar isso para outras pessoas. Em 2011 foi quando eu comecei o meu relacionamento com Cristo. E desde 2011 até então eu tenho compartilhado para outras pessoas de que existe um Deus que as ama, que está disposto a viver um relacionamento pessoal com elas. Assim como um dia chegaram para dizer assim, olha, você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Hoje eu sou essa pessoa que chega na vida de outras pessoas, você precisa de Jesus Cristo na sua vida. A pessoa talvez não vai fazer que nem eu, talvez não aceite, não entenda, mas eu sei que pela vontade e pela misericórdia do Senhor Jesus, um dia essa pessoa vai ter um encontro pessoal com Cristo, amém? Gente, eu posso falar muita coisa para vocês, mas tem algo que é real e é básico para a vida de vocês. É isso daqui. Vocês precisam olhar para a palavra, porque não é o Iraque que veio de Recife, que é o alagoano, que vai definir e nortear a vida de vocês. O que vai nortear a vida de vocês é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor aponta, diz, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. É interessante porque o Senhor diz bem assim, olha, não é só aqui onde você está, mas é em todos os lugares. É como o nosso querido irmão pegou e apontou. É na sua casa, é na sua escola, é onde quer que o Senhor esteja levando você. Você é carta viva, testemunho vivo do amor de Deus para a vida de outras pessoas. Amém? Amém. Pode passar aí. E aí, como, Iraque, a gente começa fazendo o evangelismo? Como é que a gente faz isso? E eu coloquei de forma bem gritante aqui para vocês verem. Como é que a gente evangeliza? Como é que a gente faz isso? Eu vim aqui para uma oficina, eu quero aprender. De boas? Eu quero aprender como é que a gente vai fazer isso, como é que é esse processo. Você vai fazer, pai, não sei o que lá. Primeiro ponto. Precisamos orar. A oração, gente, é fundamental para que a gente possa viver o processo do evangelismo. Seja aqui, ou seja em qualquer lugar, seja qual for a estratégia que a gente venha utilizar ou não, mas um ponto primordial é a gente orar. E por que eu coloquei isso como ponto principal e pontapé de falar com vocês sobre evangelismo? Alguém sabe? Alguém se arrisca a falar, por que a gente deve orar? Ah não, pensei que eu já quero sair daqui falando. Fala, ué. Porque o reino espiritual é uma realidade e na hora do evangelismo é uma batalha travada, né? Porque orando você vai começar a gerar mais intimidade com Deus. Com isso você vai saber discernir no momento quando você for pregar para alguém. Aí você vai ficar mais atento ao que Deus tem através da sua vida para outras pessoas. Amém. Isso. Alguém mais? Por que a gente deve começar orando? Porque assim como precisamos comer todos os dias, precisamos orar todos os dias para fortalecer o nosso espírito, interligando com o amigo e a nossa comunhão com Deus. Eu acredito que seja também uma forma de você se submeter a Deus, saber quem seguir. Quem vai falar não vai ser você, no final das contas, não é você que vai ter o poder de convencer a pessoa do pecado dele. Mas sim é o Espírito Santo que vai estar agindo através de você. Então, é uma forma de você, né, ter a conexão com o Senhor naquele momento e lembrar, se lembrar de que
é ele no final das contas. Não é você, não é se você sabe falar bem, não é se você tem alguma retórica, se você... Enfim. A forma de você se lembrar dessas coisas, é falar com o Senhor. Perfeito. Isso. Alguém mais? Porque a gente deve começar orando. A gente deve começar orando porque a gente vai apresentar um reino. E esse reino, como foi falado aqui, não é um reino físico. É um reino espiritual. Como é que a gente se conecta com esse reino espiritual? Através da oração. Né? A colega falou de que a gente precisa ir, não é sobre a nossa retórica. Nosso irmão falou que a gente precisa discernir sobre as coisas que a gente vai falar. Então é através da oração que a gente inicia um evangelismo. A gente precisa se conectar com Deus. A gente precisa apresentar o local onde a gente vai estar, as pessoas com quem a gente vai se encontrar. Porque a gente está querendo levar uma mensagem espiritual, de um reino espiritual, mas que ele se processa nessa realidade a qual nós vivemos. E aí tem coisas que não é os nossos olhos, que não são os nossos ouvidos e que não são as nossas bocas que vão ser capazes de conectar essas pessoas a esse reino espiritual. É o próprio Deus, é o próprio Cristo, é a pessoa do Espírito Santo. Eu, antes de fazer parte da Batista, eu fazia parte de uma outra instituição religiosa, né? Eu vim da Assembleia de Deus. E aí é interessante que quando eu estava nessa igreja, que eu amo bastante, sempre quando eu volto para o meu estado eu estou lá. E aí uma hora ou outra, vira e mexe, quando eu comecei a caminhar com Cristo, né, o Senhor foi me fazendo entender que Ele tinha me chamado para um relacionamento pessoal. Mas depois o Senhor ele foi começando a me fazer entender sobre o meu chamado específico sobre a minha vida, que era justamente fazer o que eu estou fazendo agora aqui, sobre missões. E aí, né, algumas instituições religiosas, elas têm umas formas específicas de como viver a sua vida cristã. E aí muito me inquietava a maneira como as determinadas instituições faziam, né? Vamos evangelizar, vamos entregar isso daqui, fazer. E aí eu fazia com muito amor, mas eu ficava muito inquieto com isso. E eu, meu Deus, por que eu estou inquieto com isso? Tem alguma coisa errada comigo. E eu ainda novo na fé, assim, acho que eu estou cru, eu estou pecando, eu estou não sei o que, tem alguma coisa errada comigo. Mas na verdade, depois o Senhor ele foi orando, o Senhor foi me fazendo entender, né, de que Ele tinha me criado com uma personalidade, com um potencial criativo, e de que isso vem dele. E eu olhava para a forma de dizer, cara, a gente pode fazer muito mais do que só entregar um panfletinho. A gente pode fazer muito mais do que isso. O mundo faz isso, o mundo faz aquilo, o mundo faz isso. E eu não quero nem trazer agora essa referência sobre essa palavra, sobre esse aspecto mundano, mas sobre, né, será que um Deus que criou todas as coisas não é o mesmo Deus que não nos põe um potencial criativo para que a gente possa utilizar isso para a glória dele? A gente estava no templo e eu ouvi o Camila falar sobre ciência e o quanto que a igreja negou por muito tempo essa relação da nossa fé sobre esse espaço, né? Então assim, o Senhor trouxe vocês aqui para que vocês possam justamente receber visão de Deus, para que vocês possam entender de que Ele é o dono de todas as coisas, de que se for pela vontade dEle, Ele capacita, Ele vai enviar vocês para onde quer que a vontade dEle esteja, para fazer aquilo que venha a ser sobre o reino dEle. E assim o Senhor começou a despertar no meu coração. E aí eu me lembro que uma vez, olha, um tempo atrás, viu? Ainda, viu? Na época quando todo mundo usava de uma forma muito densa, foi o Orkut? Não, o Facebook ainda foi. E aí eu sei que eu tinha passado por uma experiência profunda com o Senhor e eu disse, não, é muito pouco, só sair nas ruas e entregar, isso acabou e eu não me conecto a essas pessoas, eu não sei o que elas passam. E eu digo, Deus, é muito mais do que isso. E eu sou uma pessoa muito intensa dentro de algumas coisas. Eu gosto de me relacionar, eu gosto de rir, eu sou muito gaiato, enfim. E aí eu sei que um dia eu fui pro culto e voltei. Quando eu abri meu computador, estava lá, aberto ele. Quando eu entrei na rede social, estava lá. Quando eu olho, tinha aparecido uma página curtida na minha rede social e eu não curti isso. Fui olhar, nenhum dos meus amigos tinha curtido. Quando eu olhei, gente, era um curso de evangelismo com palhaçaria. E aí eu achei fantástico. E aí eu, cara,
E aí, na hora, o Senhor me fez entender que aquele desejo que tinha no meu coração, eu não precisava reprimir, que era justamente de acordo com a vontade dele. Ele queria que eu compartilhasse o amor dele para outras pessoas. E aí, por isso que eu digo que o primeiro passo que a gente precisa fazer na nossa vida para compartilhar da mensagem de salvação, a gente precisa orar, porque não é nas nossas forças. É o Senhor quem vai nos conduzir a viver segundo a vontade dele, em proclamar o reino dele. Coleguinha, pode passar aí? Gente, agora eu vou começar a compartilhar com vocês umas ferramentas evangelísticas, ao qual eu já tive muito prazer de usar de forma muito intensa, no tempo quando eu estava na universidade e até mesmo quando eu deixei a universidade, quando eu estava fazendo residência, enfim. Né? E eu queria compartilhar isso com vocês. Eu disse que o primeiro passo para a gente viver o momento do evangelismo seria orando. E o outro passo, agora eu vou compartilhar com vocês umas 4 ferramentas evangelísticas, né, que podem dar uma luz e uma visão. Se talvez você chegou aqui, cara, eu não sei como evangelizar, né, a minha igreja tem um jeito, talvez eu não vejo tanto assim, eu acho que existem formas, a gente pode se conectar com as pessoas. Então, deixa eu dizer que talvez eu esteja aqui como resposta do Senhor sobre as suas orações, porque existem formas. E eu vou apontar algumas, mas existe muito mais do que isso. O nosso Deus é um Deus criativo e Ele é capaz de ministrar na sua vida para que você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Uma dessas ferramentas, gente, ele se chama Conecta. Essa ferramenta eu descobri juntamente com a Cru Campus. A Cru Campus, gente, é uma grande agência missionária, tá? Pra falar a verdade, a Cru, né, ela não tem uma correlação, um nome, né, como é que eu posso dizer a palavra, né? Uma tradução literal para o português, né, do que é a origem, né, do nome. Antigamente esse movimento se chamava Alfa e Ômega, e de um tempo para cá ele sofreu uma mudança e hoje é conhecido como Cru, né, a Cru. E aí eu boto porque no nosso Brasil o Cru tem um sentido, né, pra gente, né, mas no todo Cruzado Estudantil Profissional para Cristo. E nasceu lá nos Estados Unidos com Bill Bright e Ivonette, e eles são os precursores do que é essa grande agência. E essa agência ela é dividida em diversos temas, né? E um deles ao qual eu fiz parte é a Cru Campus, que é o enfoque dentro da cruzada estudantil direcionada para evangelismo e discipulado dentro das universidades. Então, desde 2014 eu tenho contato e respiro um pouco sobre essa relação com essa agência. E aí foi com ela que eu descobri esse recurso aqui evangelístico, que ele se chama Conecta. Ele é uma ferramenta que tem diversas fotos, eu vou mostrar para vocês, tá? E através dele a gente consegue, como o próprio nome diz aqui, ó, conecta um diálogo através de imagens. Através dessas imagens aqui, Deus já me deu a oportunidade e dá a oportunidade a diversas pessoas a se conectar com outras e poder compartilhar do amor de Deus. E eu acho fantástico. Quando eu conheci essa ferramenta, né, eu me apaixonei por ela. Né, acho que por ser da área da saúde, né, e por ser terapeuta ocupacional de formação, eu gosto muito dessa linha um pouco subjetiva, né, do que é o ser humano. E aí essas imagens aqui, elas dão base para a gente poder conhecer o outro, mesmo que o outro não tenha muita noção sobre quem ele é, às vezes, sabe? Se ele não quer falar muito. Então, esse recurso aqui, ele é um recurso disparador para a conversa acontecer. E quando você se vê, você já está falando de Jesus, você já está falando sobre o plano de salvação na vida daquela pessoa. E é fantástico. E aí o nome dessa ferramenta se chama Conecta. E aí ela utiliza como base essas 5 perguntas. Geralmente quando eu uso, né, eu gosto de ir até a terceira pergunta. Né? A primeira a gente começa, que imagem descreve sua vida agora? E aí isso, né, esse recurso geralmente a gente usa nas universidades e a gente dispõe no chão mesmo, nas mesas, onde tiver um estudante, alguém que esteja aberto para poder conversar. E aí, através disso, a gente começa a conversar com essa pessoa e se conectar. E depois a gente vai perguntar qual a imagem representa o desejo da vida dele no agora, né? Como ele vê essa vida dele, né? E aí ele pode escolher até 3 imagens e a partir disso ele vai falando um pouco sobre quem ele é, vai dando dicas sobre a vida dele e você
por ter orado, por estar discernindo, sensível à voz de Deus, você vai estar ali escutando. E no momento chave, o Senhor vai estar te direcionando para apresentar Jesus de forma eficaz e clara para a vida dessa pessoa. E aí, ele vai de uma forma muito superficial falando da vida e depois ele vai chegando numa pergunta que é crucial. Qual a imagem dessa representa Deus para você? E aí não tem como. E aí, de uma conversa superficial, você começa a entrar, como a gente chama, em uma conversa espiritual. E a partir disso você já começa a apresentar e falar sobre o reino de Deus, né? E aí ele também dá esse suporte para a gente fazer também essas duas perguntas, mas depende de das experiências que eu tive, geralmente eu gosto de ficar até a terceira, porque aí quando vê a pessoa já está muito envolvida na conversa, e aí é nesse momento que justamente é onde eu mais começo a falar, né, as pessoas que utilizam isso daqui é o momento onde a gente mais começa a falar, porque justamente é o momento que a gente vai apresentar o plano de salvação, o reino de Deus na vida dessa pessoa, beleza? Eu vou colocar aqui, mas no final a gente vai dispor aqui na sala e todo mundo vai ver, tá certo? Por enquanto eu vou só apresentar para vocês. Pode passar? Uma outra ferramenta, gente, que eu também gosto muito, é essa ferramenta daqui. Iraquitã, eu tenho muita dificuldade, eu sou uma pessoa muito tímida de me conectar às pessoas, né? E aí, Deus é tão bom porque deu criatividade e paciência para algumas pessoas. Espera aí que eu gosto de uma galera que quer evangelizar, que é doida para sair por aí conhecendo pessoas. E aí eu vou criar uma forma dessas pessoas se conectarem. E aí um outro recurso que eu trago para vocês é o Perspectiva. É um recurso, é um baralho de cartas, vocês também vão ver. Depois eu vou mostrar para vocês. E aí esse recurso aqui, ele faz também, ele apresenta umas perguntas, né? A gente vai, todos esses materiais, ele tem meio que uma instruçãozinha, tá? Então assim, se porventura vocês quiserem adquirir, eu não tenho aqui para vender, eu vou mostrar o site onde vocês podem comprar isso, tá certo? Mas todos eles têm uma instrução e é muito fácil de vocês aplicarem. E aí o Perspectiva é um baralho de cartas. Aí geralmente, para quem é universitário e colegial também, a gente assim, se você for chegar na pessoa e dizer assim, eu queria falar de Jesus. Eu fui essa pessoa, gente. Eu não queria saber de Jesus. Mas você vê assim, cara, eu tenho um negócio para te mostrar, você vai ficar curioso. Tu quer saber? Aí, não sei o quê. É um jogo. É um jogo, vem cá, senta aqui e me mostra. E aí você começa a jogar com essa pessoa. E literalmente, a pessoa não vai saber qual o final da história. A gente sabe. A gente sabe onde a gente vai chegar. Mas assim, é um jogo. E aí vem nessa proposta, Perspectiva tanto conecta. Então o Perspectiva é um jogo de cartas e ele faz apontamentos sobre sofismas e crenças que a pessoa tem. Né? E ele existe em categorias, né? São 5 categorias, né? Que ele vai apontar. Deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês uma carta que é importante. Esse jogo ele vai vão apresentar perguntas, ele é classificado em classes, né? Onde a gente vai falar sobre a natureza de Deus, onde vai falar sobre o significado e o propósito da vida, sobre a natureza humana, sobre quem é Jesus, a fonte da verdade espiritual. São 5 estilos de classe, de cartas com cores, e aí você vai apresentando por cores as pessoas e elas vão tendo que olhar as cartas e identificar com que eu me identifico, com que eu me percebo, né? O que é que eu creio, o que é que eu penso sobre tais assuntos. E aí a proposta inicial é justamente a pessoa ela ir desfrutando e você só ouvindo. E aí claro que você pode ir conversando e tudo mais, né? E aí depois que a pessoa escolher todas as cartas necessárias, ela vai ter que escolher 5, e aí você, né, que vai estar evangelizando, você vai apresentar a sua visão, que é justamente a visão bíblica, tá certo? E aí ele tem essas perguntas que trazem base para isso, né? Então ele vai falar sobre 5 categorias. E aí depois que você apresenta a tua visão, existem as cartas de oração, são 3 tipos de carta, ao qual depois do desenrolar da conversa, né, se você perceber que você se conecta com aquela pessoa, o propósito é que a gente leve essa pessoa a Cristo. Não é um momento para a gente chegar lá e ficar conversando balela, né? Claro que de forma secundária você pode acabar criando uma amizade com aquela pessoa, né? E você se conectar ainda mais a ela, né? Mas o objetivo principal é fazer com que essa pessoa entenda sobre Cristo.
Alguns de cara vão viver esse processo e aceitar, outros não. E massa, quem faz o trabalho é o Espírito Santo. Você só é o comunicador da mensagem do reino. E aí ele aponta 3 cartas ao qual você vai fazer, a pessoa vai ter que escolher, e no final você pode fazer uma oração por essa pessoa, né? E aí isso é uma base que dá, já que você tem dificuldade de se conectar, você é tímido, existe esse recurso que dá base para isso. Esse recurso é muito bom para quem gosta de eu vou usar essa palavra, mas entenda, tá? Quem gosta de discutir, saber, né? Conversar mais, assim, sobre o que a pessoa pensa, né? Então, se você é uma pessoa que gosta muito sobre esse contexto de apologética, perspectiva, ó, ele é isso. Ele gosta de saber sobre as crenças da pessoa, né? E aí o Conecta, ele também, a pessoa vai falar muito sobre a vida dela, né? Mas o Conecta, ele fala muito sobre a subjetividade humana. E isso eu gosto demais. Porque tem coisas que a pessoa fala sobre ela sem ela perceber. E aí você tá ali, ó, e pega aí, ó, aqui dá um gancho para que o Senhor ministre na vida dela. Né? Uma vez, ao evangelizar numa universidade em Recife, da área da saúde, eu usei esse daqui com 2 missionárias, a Dízia e Jéssica Foster, da Grupo Campus, e aí a gente abordou um estudante de medicina. E aí ele se tornou acessível, a gente sentou no meio do corredor e a gente começou a falar, usando essa ferramenta. E aí interessante que quando chegou na parte da natureza, né, a natureza humana, ele apresentou a visão dele, né, que ele acreditava de que o homem era bom, e não sei o que, e pai e tudo mais. Aí eu, massa! E aí depois que ele escolheu todas as cartas, eu apresentei a minha visão, né, que a natureza do homem ela é corrompida. E aí ele não entendeu. Como assim? Como é que você diz que a natureza do homem é corrompida? Como é que você diz que uma criança tem uma natureza corrompida, pai e tudo mais? Aí eu expliquei, olha, tem a natureza corrompida por isso, por isso, por isso. Deixa eu dar um adendo agora, um parênteses, depois eu fecho. Sabe uma coisa importante que vocês precisam entender? A diversidade de cursos na universidade e essa pluralidade de pessoas que a gente está se vendo aqui, pessoas de diferentes locais, de origem, enfim, isso comunica muito de Deus, né? O corpo de Deus ele é multifacetado. Deus ele não criou diversas coisas à toa. Então, quando Deus ele me chamou para fazer um curso da área da saúde, não foi à toa. Quando naquele momento eu estava evangelizando aquele estudante de medicina, ele não cria sobre uma humanidade decaída. E a palavra de Deus nos aponta isso, já desde o livro de Gênesis. E aí, naquilo que o Senhor me proporcionou dentro das universidades, utilizando Vygotsky, Piaget, eu falei com ele, olha cara, a humanidade é decaída sobre isso, isso e isso. Eu não precisei de cara chegar para ele, abrir a minha Bíblia, pegar o livro de Gênesis e esfregar na cara dele, de forma alguma. Ele não cria em Cristo, ele era uma pessoa que estava começando a ir em diversos locais religiosos para tentar se conectar a uma divindade espiritual. Então, ele era uma pessoa que estava com sede de Deus, sendo que ele não conhecia Deus, ele precisava ser levado a esse local de Deus. E como perspectiva foi justamente isso, a gente começou a avaliar quais eram as crenças dele. E aí ele se via como uma pessoa boa. E aí eu peguei e disse, boy, deixa eu te dizer que você não é uma pessoa boa, você é uma pessoa má, meu irmão. E aí quando eu revelei isso para ele, utilizando Vygotsky, Piaget, isso aqui, mais, de repente, o que é que o Senhor faz? Eu creio que foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo trouxe para ele uma memória de quando ele era criança, ao qual a mãe dele relatou que foi dar comida a ele. E aí na hora, ele rejeitou a comida que a mãe deu na mamadeira. E o que foi que ele fez? Ele pegou a mamadeira e tascou na mãe dele, na cabeça da mãe. Aí eu olhei para ele e eu digo, cara, nossa, que bondade tua, né? Muito bom. E aí a ficha dele caiu assim, gente. É sério, vocês precisavam ver o semblante dele. Ele tava, pra quem tava assim, né? Depois, caramba, velho, eu sou mau. Eu digo, glória a Deus por isso, cara. Tu é mau, mas existe um caminho de redenção, é Cristo. Gente, foi muito interessante. Eles perceberam, velho, como é que uma criança pura, inocente, faz isso com a própria mãe que vai alimentar ele? Velho, isso é maldade, boy. Aí eu comecei a utilizar isso ali. Velho, eu tenho uma humanidade decaída mesmo, corrompida, né? Eu tenho. E aí foi incrível esse momento de evangelismo com ele, né? E pela misericórdia do Senhor, eu creio que o Senhor, em algum momento da vida dele, tem se encontrado com ele para caminhar com ele, sabe?
E aí o Perspectiva é uma ferramenta que nos ajuda a conectar pessoas a Cristo. Outra forma, e como a gente pode evangelizar. Iraquitã, nesse momento você veio, você está falando de ferramentas muito legais, você depois vai apresentar melhor essas ferramentas, beleza, a gente pode até tentar fazer uma prática aqui em massa. Mas eu não tenho acesso a isso, né? Talvez não tenha dinheiro para comprar, né? Enfim, e tudo mais. Uma forma de você evangelizar. Uma forma de você evangelizar de forma simples, testemunho pessoal, com a sua própria vida. Vocês não precisam fazer muito. É por isso que a gente colocou que o ponto inicial da caminhada é oração. Amém? É através da oração. E o testemunho pessoal, a vida de vocês, gente, carrega a mensagem de Deus. Então, assim, vocês não conhecem a minha história, eu não conheço a história de vocês. Eu creio que Deus, mesmo talvez alguns aqui, como talvez possa ser o meu caso, eu não nasci no lar cristão, eu vim me converter a Cristo na minha juventude. E a partir disso, eu também vivi uma vida antes de Cristo. Mas essa vida antes de Cristo também comunica hoje algo que vem de Cristo. Então, cada um aqui tem uma ferramenta evangelística poderosa sobre as suas mãos. A própria vida de vocês. O testemunho pessoal de vocês. E como o testemunho pessoal de vocês deve ser feito? Ele deve ser comunicado de forma clara, concisa e eficaz. A vida de vocês precisa ressoar e ecoar mais de Cristo. Então, compartilhar um pouco, às vezes, da história de vocês comunica também de Deus na vida de outras pessoas. E talvez existem pessoas que vão conhecer a Cristo, isso não é bíblico, tá? Que vão conhecer a Cristo tão simplesmente só através de você. Através de você. Eu me formei em terapia ocupacional. Na época, quando eu estava na universidade, né, o Senhor me chamou muito para orar por pessoas. Orar pela minha turma. E depois de muitos anos, quando eu vejo hoje pessoas conhecendo a Cristo. Talvez você está na escola, na sala onde você está, no colégio onde você está. Não é à toa, é porque Cristo quer que você esteja lá. E é para que você comunique do amor de Deus. Amém? Nossa. E uma outra forma, essa é bem simples também. Eu não trouxe ela aqui, eu tinha a minha popô, acho que vocês devem conhecer. A pulseira da salvação, das cores da salvação. Né? E aí, acho que uma hora ou outra todo mundo tem isso, gente. Ou já ouviu falar, né? E aí, as pulseiras com as cores, cada uma com seu significado e o que ela aponta sobre o reino de Deus. Né? Sobre algo que você vai comunicar sobre a mensagem da salvação. Né? Já utilizei muito isso também, viu? Nos momentos de impacto evangelístico com a Jocum. Antes de caminhar muito com a CRU, eu caminhei em experiências missionárias com a Jocum. Eu fiz a Envia, Escola de Vida Noturna Abundante. E aí, junto com a Jocum, aprendi também ferramentas de evangelismo. Esse ano eu fui para um projeto missionário lá em Sertânia. E tinha uma senhorinha. Aí ela tinha Alzheimer. E era muito complicado para estudar ela, porque era todo dia a mesma lição. Aí eu comecei a usar o método da pulseira, da criação. No básico, assim, essa aqui é a criação, esse aqui é o pecado. E falava e mandava ela repetir. Aí ela sempre esquecia, mas eu continuava assim e dava para entender que ela tentava entender. Ela Sim. não falava de boca para fora. Uhum. É isso, Deus ele nos dá a criatividade justamente para isso, para utilizar diversas ferramentas para se conectar com pessoas. Sou terapeuta ocupacional e atualmente hoje eu atendo crianças com autismo e hoje eu utilizo a abordagem de integração sensorial para atuar e lidar com as dificuldades dos meus pacientes. E essa abordagem ela fala sobre os diversos sentidos humanos, né? Visão, paladar, olfato, né? Enfim. E aí, a partir dessa abordagem, essa ciência, eu compreendo que existem canais sensoriais. Então, tem pessoas que conseguem captar mais informação através da visão, outras através da audição e assim vai. Então, né, existem diversas ferramentas para isso, para que a gente possa ter de uma forma mais clara, comunicar sobre o que é o Evangelho de Deus. Então, se é a pulseira da salvação, se você se familiariza com ela, então usa. Se você conhece outra ferramenta, então usa. O importante é você usar para falar do amor de Deus, beleza? Pode passar. Gente, uma
Uma outra ferramenta que eu utilizo é as 4 leis espirituais. Alguém já ouviu falar das 4 leis espirituais? Já? Olha aqui. Mais alguém? No mundo existem as leis da termodinâmica, as leis da física, as leis químicas, as leis judiciárias e assim vai. Mas existem as 4 leis espirituais. E eu vou passar desse lado, e aí desse lado vocês vão olhando. Eu só tinha 2. Esse é um panfleto que fala sobre as 4 leis espirituais. E nesse panfleto ele vai explicar justamente o plano da salvação de forma muito prática e resumida e acessível para que a pessoa com a qual você vai se conectar, ela compreenda de que Deus a ama e que Ele tem um plano na vida dela. E aí as 4 leis espirituais, né, é algo que é utilizado por diversas organizações missionárias, né, e aí eu tive o prazer de conhecer. E, gente, é incrível mesmo. Eu vou detalhar um pouco depois sobre isso. Tu pode passar para o próximo? Tá, volta. Vamos lá. Com isso, gente, então eu queria fazer um momento rápido de uma dinâmica com vocês. Vamos ser rápidos. Eu queria que todo mundo pudesse levantar, ou pelo menos umas 4 pessoas. Eu vou espalhar aqui os papéis, umas 4, muito bem. Pode levantar. Para todo mundo poder ver, tá certo? Como vocês podem ver, tem 4 papéis com alguns desenhos e tem 4 papéis com algumas frases, né? Cada desenho se refere a uma frase dessa. E eu queria que pessoas tomassem iniciativa e se conectassem aí. Então, 8 pessoas, né? Ou pegassem e tentassem conciliar os papéis. Qual papel combina com qual? Vamos lá. Eu acho que esse aqui. Segura, pega na mão e segura. Pega na mão e segura. O papel, pega na mão e segura. Esse aí deve ser então assim. Ai, tô faltando um. É aquele. Tem uma pessoa aqui para poder segurar esse? Vem aqui para frente, para todo mundo poder ver. Vem pra cá. Tu vai ser primeiro. Agora, eu sou eu que vou sentar, vou dar esse. Não. Não. Esse é a terceira. Existe uma sequência. Vou dar uma dica, existe uma sequência mesmo. O meu é o último. Existe uma sequência. Não, tu é o terceiro. Não, primeiro isso é o O primeiro é o último, tu é o segundo, tu é o terceiro. Parece aqui. Só pra desandar, né? Boa. Massa. Tu pegou o desenho do coração e a frase Deus me ama. Alguém concorda ou discorda? Tu pegou qual? Eu peguei. Você pegou qual? Jesus morreu por mim e a cruz. Ok. E você pegou o sinal de interrogação e seguiria Jesus. Acho que esse aí foi um dos mais fáceis, né? Com a pergunta. Gente, esses 4 desenhos, se vocês puderem mostrar os desenhos, são bem significativos. É o que é utilizado nessa ferramenta daqui, que a gente chama de... Deixa eu pegar de novo. DEFOR. O DEFOR é também uma ferramenta evangelística que eu estou apresentando a vocês, e ele justamente também é familiar com as 4 leis espirituais. As 4 leis espirituais vão apresentar 4 pontos fundamentais sobre o plano da salvação de Cristo na vida das pessoas. E é uma forma clara e simples de comunicar. E aí, depois das 4 leis, veio uma galera e criou o DEFOR, né? Que meio que se tornou uma marca de roupa no país da Europa e acabou sendo difundido. E aí uma galera utilizou isso como uma ferramenta evangelística. Hoje a gente utiliza aqui no Brasil como uma ferramenta evangelística, o DEFOR. E aí o DEFOR ele justamente apresenta esses 4 símbolos. Nas 4 leis espirituais ele não vai apresentar esses símbolos, mas ele vai apresentar justamente os princípios que cada símbolo desse estabelece. Então o coração ele vai dizer que Deus me ama.
Então você pode chegar para a pessoa, porque a minha Popô tem uma pulseira e eu tenho uma camisa do Default. Então era uma forma de você chegar e já se comunicar com a pessoa. Às vezes eu já utilizei bem assim, de eu ver pessoas, né, falando, entra num assunto aleatório e aí fala sobre tatuagem. Já cheguei nas pessoas bem assim, cara, tu sabia que eu tenho quatro tatuagens? Aí a galera, pô, como assim? Tu é crente? Eu tenho 4 tatuagens, posso mostrar? E aí justamente eu começo a apresentar os símbolos. Né? E aí o primeiro ponto eu vou falar que Deus te ama. Você foi criado com um propósito e esse propósito é viver um relacionamento pessoal com o Senhor. Porque Ele é o Deus da criação e você é a criatura dele. Apresentei o primeiro princípio. Está lá em Gênesis, Deus fala sobre isso. E aí depois a gente pode apresentar o outro ponto, que é justamente o eu pequei. Esse símbolo ele quer dizer justamente, você foi criado para viver um relacionamento pessoal com o Senhor, mas você está distante dele porque você pecou. Todos pecamos e fomos destituídos da glória do Senhor. Mas você não foi feito para ficar distante do Senhor. Você não foi feito para ficar separado de Deus. Existe uma resposta para essa separação, porque você foi criado para viver um relacionamento pessoal com o Senhor. E a resposta é a cruz de Cristo. Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim. E aí, utilizando a imagem da cruz, eu consigo comunicar para a pessoa, dizer, olha, nem tudo está perdido. Existe uma solução, e essa solução é Jesus Cristo. E aí, não basta simplesmente a gente apresentar 3 princípios, ou as 3 primeiras leis espirituais, como nesse Fordzinho, nesse card aí que vocês viram, mas é necessário a gente partir para o quarto ponto, ou que no caso seria a 4ª lei espiritual. Não basta você ouvir que Jesus te ama, mas você precisa tomar uma atitude. E é justamente onde vem aquele símbolo e onde vem a pergunta: seguiria Jesus? Então, literalmente, você é capaz de apresentar o plano de salvação para a vida de Deus à pessoa, e a partir daquilo que ela entende, vai entender sobre o que você vai explicar, e aí ela decide ou não seguir a Cristo. Né? Então, assim, essa é uma ferramenta também eu já utilizei bastante para poder comunicar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Valeu, galerinha. Gente, tu passa aí, por favor. Tem essa frase de Bill Wright, que é justamente o precursor da cruzada, e ele diz o seguinte: o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Às vezes a gente acha que, eu não sou capaz. Deixa eu dizer, você não é capaz mesmo não. Quem te capacita é o Espírito Santo, quem te capacita é Deus para fazer a obra que não é sua, a obra dele. Você é um servo, você é mordomo dessa relação toda. E aí, o que é que cabe a gente? O que é que cabe a gente fazer no evangelismo? O que cabe a gente é testemunhar. Porque o êxito do nosso testemunho se consiste simplesmente nessa pessoa aqui maravilhosa. É o Espírito Santo que vai fazer tudo. Né? Às vezes a gente se prende a não compartilhar, a não testemunhar, a não evangelizar. Porque não sei o que, a gente começa a buscar diversas desculpas, mas na verdade a gente só precisa abrir a boca e começar a falar. Então assim, se você tem dificuldade, existem diversas ferramentas ao qual vocês podem utilizar para compartilhar do amor de Deus. Aí só para vocês verem, aqui é o site da Cruzada Estudantil. E aí, nesse site daqui, vocês podem encontrar tanto o Conecta, como Perspectiva, como as 4 leis, como outras ferramentas que eles utilizam para evangelismo. Né? E aí, no site também tem outras coisas que vocês podem buscar conhecer, né? Os diversos ministérios ao qual a Cruzada ela atua, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. O outro também que eu trago é o site da Jocum, né? Lá, nesse site, vocês podem observar e entender um pouco mais sobre essa agência missionária. Né? Não estou querendo fazer aqui no momento de estandarte, nada, mas talvez alguém de vocês esteja aqui como um dia fui eu. Né? Estava fazendo parte de uma igreja e eu tinha um desejo de viver mais para Deus. E aí o Senhor ele começou a me dizer que o reino dele era muito mais do que as 4 paredes da minha igreja. Né? Um dia simplesmente eu me lembro,
quando estava sentado nos bancos da minha igreja, veio um pastor missionário dizendo assim: olha, eu tenho um curso de evangelismo para você. Eu, me achando super crente, do banco da juventude, disse assim: a gente precisa fazer um curso para evangelizar. Que conversa, rapaz, tá querendo tirar dinheiro do povo de Deus. Falei desse jeito. Desse jeito. E aí foi que depois o Senhor fez. A história é muito mais longa, não daria para contar tudo aqui. Mas o Senhor me proporcionou de viver diversas experiências missionárias, de buscar curso, capacitar e ainda mais, cada vez mais, me capacitando para poder servir no reino dele. Tá certo? E aí, né, eu trago essas referências como duas ao qual eu convivi, mas existem diversas outras, né? Que são fantásticas também, ao qual vocês podem se aventurar e conhecer e viver mais sobre missão. E são pessoas que já têm experiência para te dar uma base para você evangelizar, fazer missões. Talvez o Senhor esteja falando aqui com alguém, não de cara para sair daqui e já ir evangelizar alguém na rua, mas talvez para falar: olha, além de viver um relacionamento pessoal comigo, eu te chamei para muito mais do que isso. Eu te chamei para ser um comunicador da minha vontade. Se você tem dificuldade de entender como você vai fazer isso, existem pessoas que já passaram por esse processo e estão dispostas a te ensinar. Amém? Gente, eu queria mostrar aqui para vocês, né? Passa, tem mais só um slide. E aí, para novamente não ser só baseado na fala do Iraque, na fala de Bill Bright, né, Charles Spurgeon, o que vocês precisam mesmo como baseamento de vocês é Bíblia. É Bíblia. E Mateus 28, 20, a parte B, diz o seguinte: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Aí, às vezes a gente acha: eu não vou fazer isso porque a gente começa a criar desculpa, mas deixa eu dizer, Deus é o maior interessado. E a melhor coisa que nós temos é que Ele tem uma promessa sobre as nossas vidas. Mas não é sobre você não, viu? Deixa de se colocar como centro do mundo, do universo. Não é sobre você não. É para você ser empoderado e capacitado para viver para a glória dele. Gente, quando você crê nisso, sai. Você sai desabando tudo pela frente, só vai fazer as coisas. Como um dia eu rompi com uma cultura da minha igreja, e na hora até eu sofri. Vim de uma instituição religiosa e no período do carnaval, os jovens eles ficam imersos na igreja durante 4 dias vivendo um congresso. E o Senhor ele começou a colocar no meu coração: eu estou aqui bebendo e comendo, glória a Deus por isso, mas tantos outros jovens iguais a mim estão se perdendo no carnaval, estão se vendendo para este mundo. E o Senhor começou assim, falando comigo. Eu inquieto com esse pensamento. Até que o Senhor usou uma amiga minha, que também era da Jocum. Na época eu não conhecia a Jocum. E aí ela me incentivou, mentira, eu conhecia a Jocum, sendo que eu ainda não tinha tido essa experiência. E ela me instigou a orar para pedir a Deus direcionamento, porque no período de carnaval existe um impacto da Jocum. E aí Deus me proporcionou uma grande experiência. Um jovem de uma igreja bem totalitária saiu durante um mês do Congresso da Juventude para evangelizar nas ruas de Recife, saindo do próprio estado, sozinho, com a galera que mal conhecia para evangelizar. E aí foi extremamente desafiador. E aí eu dizia: cara, essa é doideira. Eu falei para ela: eu não posso sair porque eu sou do Ministério do Teatro, eu sou do Ministério da Juventude, eu faço isso, faço aquilo. Eu não vou ser você circuncidado, eu vou ser excomungado, para falar, você excomungado da igreja. E aí ela disse: ore, porque se for da vontade do Senhor, você vai fazer as coisas acontecer. Gente, e assim foi. O meu pastor me liberou. Na época eu estava no final da minha graduação, estágios, atendendo paciente, TCC. Eu precisei pedir liberação do meu estágio. O Senhor mandou dinheiro, eu não tinha dinheiro, eu era estudante sustentado pelos pais. O Senhor falou com os meus pais, antes mesmo de eu falar com eles: olha, eu tenho um negócio para falar para vocês, que eu vou para um negócio. Aí o Senhor já falou para a gente. E o Senhor assim fez. E durante os 4 dias de carnaval, eu fui com uma galera louca do Brasil todo e de outros países evangelizar durante o carnaval nas ruas. E foi uma grande experiência na minha vida, foi um divisor de águas. Então assim, não estou dizendo aqui que vocês vão abandonar as rotinas e as dinâmicas da igreja, vocês não é isso, pelo amor de Deus. Mas de que vocês precisam entender sobre o que o Senhor tem na vida de vocês, o chamado. Não fiquem sentados esperando de que Deus vai, né? Deus ele já comunicou e ele já disse até como vai ficar com a gente. Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Amém? Amém.
Eu queria só mostrar para vocês. Acabou. E aí só queria só mostrar para vocês, eu vou só ligar aqui para a gente poder... O professor vai ter espaço para pergunta? Pode perguntar. Vamos chegar aqui para vocês verem esse material aqui, gente. Esse, como eu falei, é o Conecta, tá certo? Esse daqui são imagens aleatórias, né? E aí, essas imagens, através delas, a gente pode ter conversas espirituais com outras pessoas. Eu já utilizei muito, gente, esse material aqui. Eu posso dizer, ele é muito bom, sério. Sabe por quê? Porque quando você vai conversar com alguém que você não conhece que é estranho, ele vai estar tímido sim, gente. Ele não vai querer conversar. Sendo que essas imagens propiciam justamente essa conversa. A pessoa olha, ela diz, não, deixa eu te mostrar um negócio aqui, um jogo de cartas. Aí você olha lá e a pessoa, que legal, velho. E dentro da universidade a gente sabe que encontra gente de todo tipo, de todas as crenças. Aí ela começa a olhar e aí, posso fazer umas perguntas? Gente, não tem problema não, depois a pessoa está envolvida, é sério. E aí você começa a fazer a primeira pergunta. Olha, olhando para essas cartas aqui, como é que tu enxerga a tua vida? Vamos lá. Olhando para essa carta, se você fosse olhar para essa carta, pega uma carta que representa a tua vida. Para descrever a sua vida agora. É assim. Qual a imagem dessa daqui representa a sua vida como você gostaria que ela estivesse? Pega aí, escolhe aí. Ito, já escolheu? Massa. Seria como representa ou como você quer a sua vida? A dela é como está a vida dela agora. Eu perguntei como ela queria que a vida dela fosse. E aí, e aí a proposta, né, a gente começa, né, com essa primeira pergunta. E aí eu queria que tu falasse, por que tu escolheu essa carta? Atualmente eu estou passando por um momento delicado na minha vida acadêmica, pessoal. E essa carta me representa. Deixa eu ver. Massa. Legal. Tá cansado ultimamente? É, tipo isso. Ixi, tu faz o que mesmo? Direito. Direito. Tu tá em que período? Terceiro. Massa. Sempre foi o direito era o que tu queria fazer? Sim. Tu se vê depois futuramente trabalhando como advogada, concursada? Só concurso. Tem passado muitas horas estudando, é isso? É difícil conciliar trabalho com faculdade quando se trabalha por um longo período de tempo e a faculdade também requer o mesmo período de tempo. Enfim, não sei, é muito livro, muita coisa e acaba deixando de ser sobrecarregado. Entendeu? Para conciliar família, faculdade, igreja. Sim. Ok. E tu escolheu que carta? Por que tu escolheu essa carta? Como eu queria que minha vida fosse. Viajando mais, acho que tem a ver. Tem esse estilo meio aventureira? É. Eu gosto de aventuras. Gosto de umas viagens. Ah, massa. Ok. E se eu te perguntasse, qual carta dessa representa Deus para você? Para você também. Tem duas aqui. Essa? Não, da areia. Areia. Por que tu escolheu essa carta? Acho que, tipo assim, eu tiraria o choro, entendeu? Mas como um abraço, Deus ele é tudo pra mim, né? Meu pai, meu amigo, tudo o que eu preciso eu encontro nele. Então, pra mim, essa imagem tem muita presença. E tu? Eu acho que tipo, tem a ver com caminhar com ele, alguém
estar caminhando junto com você. E aí as pegadas bem legais. Mas, na prática do evangelismo, o que a gente faz utilizando esse recurso? Depois que a gente faz as 3 perguntas, pelo menos eu faço as 3 perguntas, e a pessoa vai falando, eu vou retendo as informações ao qual ela fala. E depois eu mesmo posso apresentar a minha visão a partir dessas próprias cartas. E aí eu vou escolhendo como eu me defino, né? Então, por exemplo, né? Ela pegou... Eu vou pular as 2 primeiras perguntas e já vou, né? Para a próxima, para o que seria Deus, né? O que representa Deus para mim? Para mim, conhecer a Deus é um pouco sobre essa imagem, né? Parece algo diferente, né? Porque quando eu vejo Deus, é um Deus bom, né? E tudo mais, mas a minha vida sem Cristo, ela era assim, né? Seca, cinzenta e vazia. Mas quando eu conheci a Deus, né? A minha vida ela começa a ganhar um sentido diferente. E conhecer a Cristo, viver um relacionamento pessoal com Deus, é saber que a minha vida ela pode ter cores para além dessas do que estão aqui. Conhecer a Deus é saber que eu vou viver uma grande aventura. Conhecer a Deus é saber que Ele me chama a caminhar por um lugar onde eu não conheço toda a trajetória, mas eu conheço quem me guia. Saber e conhecer a Deus é que na minha rotina, dentro das diversas atribuições que eu tenho, Ele é capaz de me dar o descanso e a graça e a energia e a força e o foco que eu preciso ter para viver essa vida ao qual Ele tem me concedido. E aí, essa é uma forma de você ir se conectando com as pessoas. Vejam se vocês perceberam. Mas ela usou a imagem dela e eu peguei a palavra aventureira, né? De viajar. E ela sobre cansaço. E aí você vai utilizando isso, né? Justamente para você ir se conectando às pessoas. E tem coisa, gente, que assim, eu utilizei isso para ser prático e rápido aqui. Mas quando você dispor isso daqui, vai ter momentos que a conexão vai ser verdadeiramente assim, sincera e verdadeira. A pessoa qual você vai estar abordando, Deus vai comunicar muitas vezes até da sua própria vida. Às vezes quando você está fazendo esse processo de evangelismo, você mesmo também é evangelizado. Eu já fui muito evangelizado também com isso. Uma vez a gente sabe, na universidade, na UFPE, a gente fez um evangelismo, sabe, utilizando o quê? A Marvel. O boom da Marvel estava na época, né, há um tempo atrás, antes de lançar os filmes finais. A gente estava todo mundo falando sobre a Marvel, a gente imprimiu diversas fotos dos super-heróis da Marvel e colocou num varal na universidade. Todo mundo quando via ficou, o que é isso? E todo mundo querendo ver, né? Saber se a gente ia dar o que vinha dali. Oxi, foi através das imagens dos heróis que a gente começou a falar. E cada um, com que tu se identifica? Aí vinha, né? Ah não, porque isso é forte, porque ele é sábio, porque não sei o quê. E aí depois quando se via, a gente via uma ponte e a gente metia Jesus goela abaixo. Começava a falar, olha, existe uma pessoa que é bem mais forte do que essa concepção de herói que você tem. E aí, quando se via também, a pessoa estava falando sobre coisas profundas da vida dela. Né? Então assim, o Conecta, ele é bom porque ele utiliza das imagens, né, uma forma de você se conectar com a pessoa. Né? E aí, gente, não existe uma fórmula certa. Né? Cada um pode escolher diversas coisas, como vocês viram, são diversas fotos. E a partir delas, né, podem surgir histórias assim, né, de pessoas que falarem sobre traumas da sua vida de infância, até sobre desejos e sonhos ao qual eles querem viver e a vida dele projetar. E a partir disso você pode comunicar algo de Deus. Então assim, não existe uma carta para falar de Deus. Existe, naquele momento, como eu disse, né, cabe a gente testemunhar. E quem vai fazer todo o processo é o Espírito Santo. Né? É Ele quem nos guia, né, para esse momento. Então por isso que é importante evangelizar o primeiro passo, a gente precisa orar para se submeter à vontade do Senhor. Alguém tem uma pergunta? Tá, Rafael, eu falei muito, né? Você falou que tem uma pergunta para fazer, né? Se você sabe de alguma pergunta. Algumas questões que você ouviu mais no meio acadêmico que os universitários não cristãos têm a respeito do cristianismo. Tipo, as dúvidas mais gritantes, sabe? Ou os tabus maiores, algo assim. Falar em universidade, né, todo mundo tem aquela coisa, né, que parece que é um ambiente totalmente antagônico ao cristianismo, mas deixa eu dizer que não é. De forma muito enfática, durante 2 anos, de 2017 a 2019, eu servi
dentro das universidades como líder do movimento da CRU lá. Então, mesmo fazendo residência, mesmo tendo que trabalhar 60 horas semanais, estava lá. Uma hora eu estava evangelizando, uma hora a gente estava fazendo cultos dentro da universidade, outra hora a gente estava fazendo diversas coisas para a gente conectar pessoas a Cristo. Então, assim, vai ter momentos que a gente vai encontrar, sim, resistência de algumas pessoas, né? Eu me lembro de um evangelismo que foi eu e uma amiga minha, Gessina, estudante de medicina. Sabe como foi que a gente começou a se conectar com as pessoas? Eles estavam numa mesa, a gente viu eles com um dominó, e a gente viu que eles estavam doidos para querer jogar, e não tinham pessoas para jogar com ele. Aí eu disse, Gessina, vamos lá jogar dominó com eles? Aí a gente, bora. Aí a gente meteu e começou a jogar com eles. Quando se viu, sabe qual foi a pauta do assunto da interação nossa? Feminismo. E aí eu, caramba, aí ainda bem que eu não estava sozinho, tinha a Gessina do lado, uma representação feminina, porque qualquer coisa eu devia ser machista, não sei o quê. E aí quando se viu, a gente estava falando sobre feminismo e depois a gente estava falando sobre Jesus no meio da conversa. Né? Vão ter aqueles que logo de cara, né? Nunca aconteceu, talvez eu não estou respondendo a tua pergunta de forma direta, mas eu estou tentando trazer os recortes da minha memória. Nunca aconteceu nos momentos de evangelismo, de oração, ou até mesmo nos grupos, quando a gente fazia um momento de devocional lá, nunca aconteceu nenhuma retaliação ou algo do tipo. Né? Simplesmente aquelas pessoas que não queriam conversar, né? Não queriam saber sobre Jesus, elas diziam, não estou afim. Né? Mas justamente, até mesmo quando elas não estavam muito afim, pela proposta diferente do que as próprias ferramentas traziam, quando elas se viam, elas já estavam tendo uma conversa espiritual. Esse é o ponto. Às vezes a gente, talvez a igreja, em muitas instituições, elas perdem porque a gente quer de cara sair pelas ruas com a Bíblia, colocando Jesus goela abaixo, né? Mas não é só sobre isso. Deus nos dá estratégias de como viver e fazer isso, né? Como deu exemplo, um dia a gente evangelizou com os heróis da Marvel. Outro dia eu estava evangelizando com isso. E uma outra vez eu estava evangelizando simplesmente com um cartaz. Posso orar por você? E a gente ficava parado. E as pessoas vinham até a gente e quando se viam pedindo oração e depois quando se viam elas estavam falando sobre a vida delas. Entende? Mas sempre uma hora ou outra, na universidade, você vai acabar encontrando com aqueles que se dizem ateístas, né? E aí, no fundo, né, eu creio que em boa parte dessas pessoas, elas têm uma concepção errada, né? No sentido de que são pessoas que passaram por algum trauma na sua vida. E aí, se configurar o passar dos tempos como pessoas que não acreditam em Deus, né? Mas, na verdade, eu acho que são as pessoas que mais acreditam, no fundo, assim, de negar a existência de um Deus, ao ponto de se denominar ateístas, né? Até o contexto, o significado da palavra, né? É muito interessante, né? Já tive momentos de conversar com ateístas e serem conversas maravilhosas, assim, né? E aí, novamente, no final, a gente acha que evangelismo é sempre ao compartilhar da palavra, é que a pessoa se salve. Não cabe a nós quem vai ser salvo ou não. O que cabe a nós é simplesmente compartilhar. A palavra aponta isso. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Não é a gente que vai fazer com que as pessoas se convertam. Então vai ter momentos de evangelismo que sim, para a glória de Deus e para a nossa alegria, a gente vai ver o resultado na hora. A pessoa dizendo, eu aceito a Cristo. Isso é maravilhoso. E vai ter outras que, não, tá bom. Tem outras que vão ficar com a cara amarrada. E tem outras que vão se envolver numa conversa quando se vê, tá ali, criando laço com você. Enfim, assim vai, tá? Então, conecta, essa é uma das ferramentas. O perspectiva, deixa eu só mostrar para vocês, porque eu acho que já deu um pouco da nossa hora. Eu tenho uma pergunta. Vocês podem fazer perguntas, tá? E se ficou claro do jeito que eu te respondi. Foi bom. Tem um pouco a ver com a dela. Como é que vocês faziam, no caso, quando era da faculdade? Estava na faculdade ainda? Sim, eu conheci a CRU Campus na faculdade e na faculdade eu já comecei a atuar junto com esse ministério. Como é que vocês faziam para integrar esses momentos de encontros bíblicos e tal? Como é que vocês faziam para integrar as outras pessoas que não eram cristãs? Então, tinha momentos em que a gente fazia mesmo momentos de evangelismo. Então a gente saía pelos corredores da universidade com o intuito de encontrar pessoas que não são cristãs. E aí a gente utilizava as diversas formas que a gente tinha ali em mãos para evangelizar.
E aí a gente sempre tinha um encontro semanal, que era os nossos momentos de GP, que a gente chamava, que era como se fosse um culto, entendeu? E ali a gente ia compartilhando sobre a palavra, né? Louvando e orando por alguns motivos específicos. Essa era uma forma, tá? Só para vocês verem, eu vou colocar aqui no chão e já eu vou recolher. Ó, quem quiser dar uma olhada. Essa daqui é o perspectiva, como eu falei. Esse daqui você vai mostrando, né, para as pessoas. São as diversas cores que tem, e aí cada uma vai apontando sobre um sentido específico, entendeu? E aí a pessoa pode ir escolhendo a partir das imagens, a partir daquilo que ela pensa, daquilo que ela crê. E aí depois você é que vai mostrar a sua visão sobre como você pensa e sobre aquilo que você crê. Quer ver aqui? Mas a pessoa vai puxando assim, aleatório. Então, deixa eu te mostrar o seguinte. São cinco dimensões de cartas, né, de cores. E aí você tem uma sequência que você vai apresentando. Aí você apresenta a primeira sequência e deixa a pessoa escolher a carta. Aí você separa essa carta. Ela vai escolher baseado no que ela acredita. Do que ela acredita. A primeira carta que você vai apresentar é a de conteúdo amarelo, que fala sobre a natureza de Deus. Aí vai falar sobre as diversas formas. Monoteísmo, politeísmo, deísmo, ateísmo. Aí você mostra para ela, ela vai escolher, massa, você recolhe o resto das cartas. Aí depois você vai mostrar as cartas da cor laranja meio avermelhada. Vai falar sobre o significado e propósito da vida. Ela vai escolher, deixa ela escolher, você recolhe o resto das cartas e aí você guarda. E assim você vai para as cartas seguintes. Aí depois que ela escolher todas as cartas, aí você vai pensar, agora eu posso apresentar sobre aquilo que eu creio, sobre a minha visão? E aí tem as cartas que são as nossas cartas, que apresentam a visão bíblica, entendeu? E aí, gente, essas são algumas das ferramentas ao qual eu já utilizei, né, para estar evangelizando. Né? Como eu falei, são algumas estratégias, né? Mas existem tantas outras formas de vocês poderem evangelizar, tá certo? O importante é que vocês evangelizem. É isso. Eu acho que já deu a nossa hora, né? Eu queria fazer só o seguinte com vocês. Eu queria que a gente pudesse orar agora, né? Orar por esse momento. Orar por tudo aquilo que foi compartilhado aqui. Eu acho que já começou lá, não foi? Está acabando. E aí eu queria que a gente pudesse orar. Espero que o que foi compartilhado aqui depois possa gerar fruto no coração de vocês. Vamos orar? Deus Paizinho, nós queremos bendizer o Teu santo nome. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque nesse momento o Senhor nos faz compreender que o quão o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso e amoroso, Pai. Estávamos distantes do Senhor. Estávamos errantes, ó Deus, em nossos caminhos. Inimigos, ó Teu, Deus, da Tua presença. Distantes, ó Deus, Senhor, da Tua graça, Pai. Vivendo, Deus, Senhor, segundo as nossas próprias concepções, os nossos próprios pensamentos, ó Pai, Senhor. Mas pela Tua misericórdia, Deus, pelo Teu favor imerecido, Pai, Senhor, pela Tua graça, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos convidou, o Senhor nos conquistou, ó Deus, Senhor. Não porque somos bons, ó Deus, Senhor, mas por causa da Tua essência, Deus, Senhor, que é de justiça, paz, amor e misericórdia, ó Pai, Senhor. E nós te louvamos por isso, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, Senhor, porque a salvação, Deus, não é algo que vem de nós, ó Deus, mas é graça e favor imerecido, Pai, Senhor. E nesse momento, Deus, nós te louvamos pela salvação ao qual cada um daqui desfruta, Pai, Senhor. E se porventura há em nosso meio, Deus, Senhor, aqueles que ainda têm dificuldade, Deus, Senhor, de compreender, Pai, que o Senhor possa comunicar ainda mais sobre o Teu amor, Pai. Comunicar, Deus, da necessidade que nós precisamos
do Senhor, ó Pai, que nós precisamos de Ti, ó Pai, Senhor. Nos ajuda, Deus, Senhor, a compreender, a entender, a viver, Deus, e a desfrutar da salvação que vem tão somente de Ti, Senhor. E por isso, Deus, Senhor, nós te louvamos. Mas não só basta, Deus, Senhor, te louvar e te agradecer, ó Deus, pela nossa salvação, Pai, Senhor. Porque o Teu reino, Deus, Senhor, não é só simplesmente para mim, Deus, Senhor, mas é para muitos, ó Deus, ao qual o Senhor os chamou, Deus, Senhor. E nesse momento o Senhor nos chamou aqui, Deus, para aprender, Deus, Senhor, de uma forma mais eficaz, ó Deus, talvez trazer uma luz, impactar, Deus, encorajar, Deus, desafiar, Deus, nos tirar, Deus, do lugar do comodismo, Deus, Senhor, para compartilhar, Deus, a mensagem das boas novas, a mensagem do resgate, a mensagem de Cristo Jesus, ó Pai, Senhor. Que nesse momento tudo que foi falado, tudo que foi compartilhado, Deus, Senhor, possa gerar frutos, ó Deus, Senhor, em nossas vidas. E a Tua Palavra nos ensina que os frutos, ó Deus, Senhor, que há nas nossas vidas não é para edificação própria, Deus, Senhor, mas para que seja para a edificação da Tua igreja, para o corpo de Cristo, ó Pai, Senhor. Então abençoa, Deus, Senhor, para que através das nossas vidas, ó Deus, Senhor, outras vidas, ó Deus, Senhor, possam aprender mais de Cristo. Que outras vidas, ó Deus, Senhor, possam se achegar mais a Deus. Que outras vidas, ó Deus, possam se achegar a Ti, ó Deus, Senhor. Nos perdoa por falharmos, ó Deus, Senhor, na convocação, ó Deus, Senhor, do imperativo, ó Deus, Senhor. Que nesse momento, ó Deus, Senhor, a Tua Palavra nos ensina que não só basta sermos ouvintes, mas precisamos ser praticantes da Tua Palavra, Deus, Senhor. Nos ensina, Deus, Senhor, nos encoraja, Deus, Senhor, a não seguir o caminho de pecado, Deus, Senhor, distante da prática do evangelismo, Deus, Senhor, mas seguir segundo a Tua vontade, Deus, Senhor, para a boa obra, Deus, Senhor, e para a glória do Teu nome, ó Pai, Senhor. Assim nós te louvamos, ó Deus, Senhor, e assim nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém.